Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos dar continuidade hoje à nossa aula de tecido muscular. No nosso último encontro, né, nós falamos sobre os tipos de fibras musculares, inclusive falamos sobre o processo, as terminologias que são específicas para esse tecido. Nós não chamamos aqui de células, né? Nós chamamos as células de fibras, lembrando que nós temos 3 tipos de células musculares, essa onde eu estou passando o laser aqui, essa parte superior, essa aqui e uma terceira aqui embaixo, com esse processo estriado no meio, por isso o nome fibra muscular estriada, né? Como ela tem múltiplos núcleos, ó, em mesma fibra, mais de um núcleo, eles são periféricos, nós denominamos essa de tecido muscular estriado esquelético. Isso aqui é só uma revisão rápida, porque a gente já fez isso na aula passada, né? Essa classificação. Lembrando que, então, esse aqui é um desenho esquemático, ilustrativo, e aqui a gente tem uma fotomicografia, né, imediatamente embaixo, aqui do mesmo lado, né, do lado esquerdo. Nós temos aqui essa célula muscular estriada multinucleada, né, com essas estriações, então, aqui que a gente consegue perceber. E lembrando que a gente chamou atenção para essas questões aqui de características dessa fibra muscular, né, que ela tem uma contração forte, é rápida, descontínua, ou seja, eu posso parar a qualquer momento o movimento, basta eu dar o comando neural, e a gente congela, né, o movimento. E ela é totalmente, então, de natureza voluntária. Diferente o outro tipo de fibra que também é estriado, né, então a gente chamou atenção para esse processo de estriação aqui, né, dentro das fibras musculares, que agora também apresentam um núcleo só e um núcleo central, ó. Só tem um núcleo e um núcleo central. Então essa fibra estriada, aqui tá dando para ver as estriações, com um núcleo único central, é denominada fibra muscular cardíaca, né, ou fibra estriada cardíaca. Esse tecido muscular, né, que forma o tecido muscular estriado cardíaco, ele tem uma outra característica que eu chamei a atenção para vocês, que é o fato das fibras, elas fazerem um processo de bifurcação, que está melhor representado aqui nesse desenho esquemático. Então, você tem uma fibra aqui, ó, com núcleo único aqui central, que é o processo de estriação, e ela faz esse processo aqui de bifurcação. Essa outra também faz essa bifurcação e assim sucessivamente. Então, essas fibras são intrinsecamente ligadas umas às outras, né? Então, elas são fortemente aderidas, né? Então, esse processo de adesão bem forte, ele também é permitido ou acontece por causa da presença dessas estruturas cujo nome está escrito aqui, ó, discos intercalares, são essas estruturas que estão aqui achoradas, marcadas em uma cor mais enegrecida, que é formado basicamente por 3 processos de interação, né, entre os domínios laterais das células, né, que a gente vê lá no tecido epitelial. Aqui, nesse caso, a gente tem esses 3 tipos de especializações, que são os desmossomos, junções comunicantes e junções de adesão. Então, a gente tem esse processo, né, os dois tipos de zona de adesão, de regiões de adesão na célula, que são a zona de adesão e os desmossomos, que fazem essa adesão bem forte, né? Lembrando que é um tecido que o tempo todo, né, tem uma contração muscular, que é contínua, diferentemente daquele que a gente falou para o tecido muscular estriado esquelético. O tecido muscular cardíaco, ele contrai e relaxa continuamente de uma maneira que é involuntária, mas é igualmente forte e rápida a contração. Por isso, como são contrações vigorosas, né? E essa adesão, esse tecido, ele é um tecido que foi feito para durar por décadas, né? Quiçá centenas de anos, né? E ele é fortificado pela presença desses processos aqui adesivos, né? E também pela zona de comunicação, porque eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês o processo de contração muscular, então vocês vão entender a importância disso, né? Esse processo de comunicação que maximiza o processo, né? Permite que quando uma fibra muscular entra no processo de polarização, acontece a entrada de íon sódio dentro do citosol, que a gente chama aqui especificamente de sarcoplasma. Então, esse sódio ele já pode passar por meio dessas junções de comunicação para a célula vizinha. Então, já facilita esse processo de despolarização, né? Deixando o ambiente externo, a membrana plasmática, que nesse caso é chamado de sarcolema, né? Fica mais negativo mais rapidamente, porque o lado interior está mais positivo. Então,
esse processo aí de junção é muito importante. Então, a gente continuando, a gente também falou dessa fibra aqui, que ela tem um tamanho menor, né? Também tem um núcleo único central, mas com a diferença de que a gente não tem nenhum tipo de estriação, ó. A gente olha para dentro do citoplasma, na verdade, sarcoplasma, né? E vê uma coloração mais homogênea. Esse tipo de fibra muscular é chamada de fibra muscular lisa. Ela tem uma contração mais fraca, é mais lenta e involuntária, assim como a do tecido cardíaco. Então, o que ela tem em comum com o cardíaco? As fibras têm um núcleo único e central e a contração é involuntária. Mas, ao contrário do cardíaco, né, ela não tem estriações. Então, a gente já passou por esses processos aqui, inclusive falamos, né, que quando a gente tem uma fibra, como já o nome da célula é fibra, essa fibra é envolta por um tecido conjuntivo. A gente dá o nome desse tecido conjuntivo aqui de endomísio, né? Para quem esteve presente na aula prática de sábado, eu mostrei, né, uma representação aí de um trabalho que foi feito no Projeto Criar, de um músculo. Mas a gente vai voltar a falar de músculo, na verdade, a gente vai falar especificamente de músculo na nossa próxima aula prática, né? Agora em setembro. Então, esse tecido conjuntivo que reveste cada célula muscular, que é chamado de endomísio, e aí a gente pega um grupo dessas fibras musculares, cada um com o seu próprio endomísio, né? E aí faz um processo como aqui, ó. A gente tem esse agrupamento, né, de células, então de fibras aqui, cada uma dessas fibras, cada uma com seu endomísio, que tá aqui em laranja, e aí depois a gente vem revestindo todo esse feixe, né, um conjunto de fibras, a gente chama de feixe. Então, quando a gente tem esses conjuntos de feixes, cada um deles envolto por tecido conjuntivo, esse tecido conjuntivo é chamado de perimísio. E quando a gente pega vários feixes, né, de fibras musculares e forma uma estrutura única que a gente dá o nome de músculo, o tecido conjuntivo, que é o mais externo, que envolve esse músculo, ele é chamado, então, de epimísio. Então, agora sim, dando continuidade à nossa aula, nós também já exploramos essa imagem na aula passada, essa também, nós paramos aqui, ó, nessa imagem. A gente tem aqui um corte longitudinal de tecido muscular de que tipo? Vamos ver? Tecido muscular estriado, porque a gente está vendo estriação, olha. Uma linha escura, uma linha clara, escura e clara. Todos esses processos em azul mais intenso que vocês estão vendo aqui fazendo umas ramificações é o processo vascular. Então, mostrando o quão vascularizado esse tecido é, né? Então, o tecido muscular é altamente vascularizado e se explica exatamente pela função, né? Contração e relaxamento que pode acontecer a qualquer momento, com gasto de energia, né? E a gente tem aqui múltiplos núcleos, ó, muitos núcleos dentro da mesma fibra. Você acompanha a mesma fibra e olha que na mesma fibra você tem vários núcleos. Então, se ele é multinucleado, a gente só pode estar falando de um tipo de músculo, que é o músculo estriado esquelético, né? Então, a gente vai começar a falar agora especificamente, né, separando esses três subtipos, por assim dizer, de tecido muscular. Vamos começar a falar das células musculares estriadas esqueléticas ou fibras musculares estriadas esqueléticas. Então, a gente novamente tem uma fotomicografia aqui, agora com um corte com uma coloração diferente, né? Aqui chamando a atenção nessa parte superior da figura da esquerda, mostrando um corte longitudinal. No mesmo tecido, gente, olha, o corte transversal, lembra que eu já comentei isso com vocês, né? Tem músculo que tem, ó, assim como a gente falou das fibras e feixes de colágeno, né? No tecido conjuntivo. Algumas têm orientação horizontal, outras na vertical, outras estão mais um pouco inclinadas, mas elas estão intrinsecamente ligadas umas às outras, né? Quanto mais conectadas umas às outras, mais forte esse músculo vai ser, né? Então, a gente tem aqui o mesmo músculo na representação no corte longitudinal, aqui e aqui, né? Nos dois extremos da imagem, e no centro da imagem um corte transversal. Lembra que eu comentei com vocês na outra aula que parece um aspecto talhado aqui o sarcoplasma, né? Mas a gente consegue ver claramente os núcleos aqui múltiplos e periféricos. Então, esse é o músculo estriado esquelético. Nessa outra representação que está à direita, né, com uma coloração específica chamada ASAN, vocês conseguem ver nessa parte onde eu estou passando o laser aqui a fibra muscular estriada, a estriação, e essa ponta aqui que forma o que a gente chama de tendão. Tá? Então, essa parte que está toda em azul, lembra que a gente já comentei que tem alguns corantes, né, que quando se ligam nos feixes de colágeno, o feixe de colágeno se apresenta nessa coloração azul. Então, a gente está vendo exatamente isso. Quando termina a fibra muscular, para fazer a inserção no osso, né, a gente tem aqui os tendões, então, ou ligamentos, a depender, né, da região. Então, a gente tem essa representação exata, né,
dessa ligação entre músculo com osso aqui. Então, como que estão organizadas essas fibras? Eu já falei para vocês, né? Individualmente você tem a fibra, um conjunto delas faz um feixe, um conjunto de feixes faz um músculo como um todo, lembrando desses processos, né, envoltórios, né, que a gente tem em cada uma dessas subdivisões aí. Então, fibra é envolta pelo endomísio, um conjunto de fibras formam um feixe que é envolto pelo perimísio e o músculo como um todo é envolto pelo epimísio. Então, o que a gente vai falar a partir de agora não é só dessa estrutura, né, que é mais macro, por assim dizer. A gente vai falar lá dentro da célula. O que tem lá no sarcoplasma? Então, lá dentro do sarcoplasma, a gente tem um processo chamado sarcômero, que ele é formado basicamente por interação entre microfilamentos. Microfilamentos que a gente vai classificar como microfilamentos finos e microfilamentos grossos, tá? Então, a partir do processo de interação entre os filamentos, ó, esse deslizamento ele pode diminuir o tamanho da fibra, contrai, ou então, como vocês estão vendo aqui pela essa animação, ele aumenta o processo de relaxamento. Como isso se dá? Então, a primeira coisa que a gente tem que perceber, que tem que entender, tem que ficar muito claro na nossa cabeça, é o que é o sarcômero, essa unidade morfofuncional das fibras musculares estriadas. Esse raciocínio de sarcômero, essa explicação de sarcômero, ela é basicamente igual para a fibra muscular estriada esquelética e fibra muscular estriada cardíaca, com uma diferença básica que eu já aponto a seguir, tá? Quando for falar de cardíaco. A princípio, vamos só entender o que é sarcômero, que vai funcionar basicamente do mesmo jeito. O sarcômero, a estruturação do sarcômero para a fibra muscular estriada, independente se ela é cardíaca ou esquelética. Então, a gente está vendo aqui, no maior aumento, um corte também longitudinal. Então, a gente tem aqui em cima ó, a primeira fibra e a segunda fibra aqui, até aqui, nesse espaço. Então, tem essa linha, essa região em branco aqui, que é um tecido, é um endomísio, né? Um tecido conjuntivo. Aqui a gente está vendo um núcleo da fibra. E embaixo a gente está vendo uma terceira fibra muscular. Então, a gente nessa representação aqui tem 3 fibras musculares. O que a gente consegue enxergar muito bem aqui no sarcoplasma, né? No sarcoplasma a gente vê uma região bem intensamente corada, olha só, aqui, meio tortuosa, seguida de uma região mais clara, mas com uma linha mais escura no meio. Depois vem de novo essa linha escura, fazendo esse processo sucessivo, uma clara, uma escura, uma clara, uma escura. Lembrando que na região que é mais clara, ela não é 100% clara, ela tem uma linha fina bem no meio, tá? E a gente vai ver quando a gente aumentar um pouquinho, que aqui no meio dessa linha escura, ela não é 100% escura. No meio dessa escura tem uma regiãozinha mais clara. Então, melhor perceber esse processo aqui, ó, na nossa avaliação, de ultraestrutura, né? Ou seja, usando a microscopia eletrônica. Então, deixa eu baixar aqui um pouquinho, pronto. Eu acho que esse aumento vai ser suficiente para vocês perceberem esse processo dentro da célula acontecendo, ou seja, um sarcômero. Como vocês viram na imagem anterior, a gente tem vários sarcômeros, né? Várias unidades parecidas. E o que é o sarcômero? A gente vai definir, vai conceituar o que é sarcômero como essa estrutura de interação entre miofilamentos finos e grossos, que se dá sempre de uma forma que é repetida centenas de vezes por fibra muscular estriada. Lembrando que pode ser estriada cardíaca ou esquelética. Então, tem aqui essa região onde que a mãozinha está mostrando aqui, ó, delineando o que é uma unidade sarcomérica. Então, tem um sarcômero, aqui a gente vai trabalhar com sarcômero, mas lembra que a fibra é grandona, então tem sarcômero para um lado, sarcômero para o outro. Aqui a gente está querendo deixar claro o que é um sarcômero, né? Então, primeiro vamos entender essa imagem, né? Vamos começar aqui, ó, dessa região que a gente está vendo uma letra I aqui em cima, de isotrópico. Ou seja, quando passa o feixe de elétrons, lembra que a gente está vendo aqui uma microscopia eletrônica. Quando passa o feixe de elétrons, ele quase que consegue atravessar igualmente toda a fibra, sem muita resistência. Mas, então, é por isso que fica bem claro. Mas tem uma regiãozinha central nessa faixa clara que forma como se fosse uma linha aqui bem escura. Então, essa região aqui forma uma faixa. Essa faixa é chamada de I. Essa aqui em cima de isotrópica, porque igual, né? Fica, então, a afinidade por luz é muito parecida, por isso que isotrópico. E a gente tem essa linha escura no meio. Por causa dessa linha escura no meio, a gente dá um nome para ela. Porque ela não é igual ao resto dessa faixa onde ela está, dessa região. Então, a gente chama aqui de linha Z. Então, dentro da faixa I, tem uma linha, que é a linha Z. Aí, andando agora para o lado, então a gente vê essa faixa clara. Vamos ter essa aqui, ó, que é maior e bem escura.
Mas ela é escura, mas tem uma regiãozinha clara no meio também, tá vendo? Então, a região clara tem uma linha escura e uma região escura que tem uma linha clara. Essa faixa grandona aqui, que é mais escura, é chamada de anisotrópica. Por quê? Porque é mais complexa, tem mais interações moleculares. Por isso que ela não permite a passagem tão fácil, por assim dizer, do elétron. Então, ele esbarra nesse monte de moléculas, por isso que fica uma região mais eletrondensa, fica mais escura. Lembra que eu falei para vocês, elétron denso mas que fica mais intensamente, fica mais escuro aqui, né? Mas a gente não vai falar que está mais escuro, nós já conhecemos o termo, vamos usar o termo correto. Então, está mais eletrondensa. No meio dessa região eletrondensa, a gente tem uma faixa clara, que é essa linha, né? Que acaba sendo uma linha que a gente vai chamar de linha H. Então, a faixa toda, como eu já falei para vocês, se chama anisotrópica, porque ela tem essa heterogeneidade aqui, né? Não permite muita passagem do feixe de elétrons, e no meio essa linha clara que é chamada de H. Então, temos uma faixa clara, que é a faixa I, com uma linha escura, que é a linha Z. Temos uma faixa escura, faixa escura mesmo, que é chamada faixa A, com uma linha clara no meio, chamada linha H. Quando a gente pega uma linha Z, dessa regiãozinha clara, com a linha Z, a próxima linha Z, a gente está pegando tudo que está abarcado aqui no meio, é um sarcômero. Então, o sarcômero ele é formado por meia, né? Por meia faixa aí. Então, a sua metade dela, então, de uma linha Z a outra linha Z. O que tem no meio? Tem toda a faixa A, incluindo aqui a linha H. Então, tudo que está no meio entre uma faixa, a linha Z de uma banda I e a linha Z da outra banda I, a gente vai chamar de sarcômero. Mas eu não vou passar ainda para outra imagem, que tem isso escrito num texto para vocês. Eu vou primeiro chamar a atenção para uma outra estrutura aqui. Lembra que a gente está dentro da célula, né? Então, ela está dentro do sarcoplasma. Além do próprio citoesqueleto, que está organizado, os microfilamentos dessa forma, eu já vou dizer o nome dos microfilamentos, a região mais escura aqui, principalmente formada pelos microfilamentos de miosina, que são chamados filamentos grossos. Desculpa. Nessa faixa aí, que a gente tem uma complexidade menor, tanto que permite mais a passagem de luz, por isso que a gente vê mais clara, a gente tem principalmente a presença dos miofilamentos ou microfilamentos, chamados filamentos finos, que a gente normalmente chama de actina, mas a gente hoje vai aumentar um pouco a informação pra gente. A gente não tem só miofilamento fino do tipo actina. A gente tem duas outras proteínas envolvidas, a troponina e a tropomiosina. Então, aqui nesse grupo de microfilamentos finos, a gente tem troponina, tropomiosina e actina. Nos filamentos grossos, a gente tem miosina. Tá? Então, a gente tem essas 4 proteínas que interagem entre si para fazer o processo de contração muscular. Antes de a gente, então, mostrar como é que essa interação ocorre entre filamentos finos e filamentos grossos, olhem aqui dentro do sarcoplasma essas estruturas aqui, ó. Primeiro, vamos ver essas estruturas aqui como se fossem pontos aqui, né? Essas estruturas são os ribossomos associados a uma cisterna, um processo aqui de dilatação. Então, a gente tem essa cisterna aqui com os ribossomos associados, a gente classifica essa estrutura como retículo endoplasmático rugoso. E esse aqui que está liso, ó, não tem adesão de ribossomos a ele, é o retículo endoplasmático liso. Porém, como a gente está falando de tecido muscular, a terminologia é especial, é específica, e o retículo endoplasmático liso é chamado de retículo sarcoplasmático, né? Então, a gente tem um retículo sarcoplasmático, desse outro lado aqui um retículo sarcoplasmático, aí você vai falar, Rose, e aí no meio, né, retículo sarcoplasmático? Não. Não, você vê que a luz é uma luz normalmente mais alongada. Essa luz aqui é de uma estrutura que a gente chama túbulo T. O túbulo T não é uma organela, ele é uma projeção, um prolongamento do próprio sarcolema, ou seja, membrana plasmática, tá? Eu sei que eu deveria usar só o termo sarcolema, sarcoplasma, mas eu tento ficar usando o significado desses termos para vocês irem se acostumando, né, se familiarizando com essa terminologia específica do tecido muscular. Tá? Então, a gente está vendo aqui uma expansão do retículo endoplasmático liso, uma segunda expansão do retículo endoplasmático liso, no meio essa luz mais alongada, que é o túbulo T. Isso aqui forma o que a gente chama de tríade. Olha aqui de novo, ó. O retículo que tem uma expansão, a luz é mais ampla, né? E a luz central aqui do túbulo T sempre é nesse processo, ó, esse formato mais alongado, tá?
Então, a gente tem vários processos deles, eles estão sempre ali próximos dos sarcômeros. Você já vai entender o porquê, né? Por que as suas células dispõem dessa forma, o retículo sarcoplasmático com o túbulo T próximo aqui à região sarcomérica. Então, vamos passar para o próximo slide, é o mesmo, né? A mesma imagem que a gente viu anteriormente, só que com tudo que a gente falou, né, falou verbalmente, aí está escrito aqui para vocês. Então, todas essas informações já estão aqui computadas, né, resumidas para vocês nesse slide. Vamos avançar nessa informação para a gente entender, então, como é que é essa interação entre os miofilamentos, entre as miofibrilas, filamentos grossos, que são aqui representados pela proteína miosina, e os filamentos finos, que são representados por 3 proteínas, actina, tropomiosina e troponina, tá? A primeira informação, bora lá. Na banda I, lembra quem que é a banda I? Aquela que é mais clara. A gente tem basicamente lá, aqui tá escrito somente actina, mas na verdade são filamentos finos, tá? Tem a troponina e a tropomiosina também. Devia ter escrito aqui, perdão, tá? É um erro meu. Devia ter escrito aqui somente filamentos finos. E a banda A, que é aquela banda, aquela que eu chamei de faixa, né? Também chamada de banda, que é mais escura, ela tem actina e miosina, mas primariamente ou preponderantemente maior quantidade de miosina, tá bom? Na linha H, ela sim é exclusiva de miosina. E essa miosina está no formato que a gente fala, o formato de bastão. Aqui vocês estão vendo assim essa estrutura, ó, aqui tá, vamos começar de fora para dentro, né? Então de fora para dentro a gente enxerga a célula desse jeito, né? Então aqui há uma célula muscular estriada esquelética, consigo ver os núcleos aqui periféricos e múltiplos, né? Aqui o desenho do sarcômero. Se a gente tirasse lá de dentro o sarcômero, a gente viria as miofibrilas. Uma parte grossa, a parte fina. Como que a gente vê isso, então, se a gente aumentasse? Então, a gente veria dessa forma, esse entrelaçamento, ó. Regiões de uma linha mais escura, uma linha mais fina e assim sucessivamente. Na verdade, é fina e escura, né? A escura aqui é a vermelha, que é a miosina. Então, a gente tem miofilamentos finos e grossos se sobrepondo, ó, se pareando, na verdade, tá? Olha, como se fosse em paralelo, ó, desse jeito, tá bom? Então, tem regiões que só tem essa região que vai ser a miosina, essa que é na linha H, aqui dentro da faixa A, essa aqui. Em alguns momentos, ó, a gente só tem filamentos finos, tá vendo? A gente tem essa linha mais escura. Então, é sempre esse mesmo desenho se repetindo inúmeras vezes dentro da célula, ó, né? Lembrando que para ser um sarcômero, o que a gente vai ver? Vai pegar a linha Z, que é aquela linha mais escura dentro da banda clara. A banda clara porque tem menos proteína envolvida, tá vendo? Essa região aqui é a linha Z. Quando a gente pega essa região, então imagina para passar o elétron que é mais difícil porque tem mais proteínas, tem mais desenho aqui dentro, tem mais proteína. Então, por isso, aqui fica aquela banda mais escura, né? Então, tudo isso está envolvido também no sarcômero. E aí vai juntando tudo isso com a metade, né, a semi-linha, né? A semifaixa, na verdade, A, com essa outra semifaixa A aqui. Então, de linha Z a linha Z. Semifaixa por quê? Porque eu não peguei a faixa inteira, eu vim nela até chegar na linha Z. Daqui para dentro já considera outro sarcômero, tá? Então, assim que a gente vai fazer essa avaliação. Quando a gente olha essa miosina, eu vou mostrar uma outra imagem que está melhor para vocês vão ver que essa miosina é chamada em forma de bastão, diferente daquela miosina que a gente vai ver que existe lá no músculo liso, tá? Então, aqui a gente tem o filamento fino, representado por essas estruturas aqui geométricas, né? Então, a gente está vendo aqui esse círculozinho, essas bolinhas, que estão representando os filamentos da proteína chamada actina. Aqui a actina não está ainda organizada para poder formar o sarcômero. Ela está na sua fase livre, né, que é a fase G. Quando elas se juntam, formando o que está aqui embaixo, esse cordão, como se fosse um rosário, né, uma conta atrás da outra, ela forma o que a gente chama de actina F, que é de F de filamentosa. Essa proteína filamentosa, então a actina, vocês vão vendo que ela está entrelaçada, interagindo com mais 2 outras proteínas. Uma que está representada aqui de amarelo, cujo nome é tropomiosina. E a que está representada por 3 bolinhas, 3 unidades em azul, que são chamadas de troponina, tá? Então, quando a gente pega as unidades formadoras, né, da actina, os monômeros da actina, e formam uma estrutura filamentosa, essa estrutura grandona aqui, a gente vai criar sítios de interação para essas 2 proteínas. Então, os filamentos finos interagem também entre si. Então, nesse local de interação da actina, que são as bolinhas,
você consegue fazer interação aqui da tropomiosina. Para que serve essa tropomiosina, pessoal? Essa tropomiosina, ela fica bem em cima do lugar na actina, que a actina consegue interagir com a miosina. Mesmo assim, tipo assim, estou tampando o sítio de interação, porque senão a actina ficasse desnuda, o sítio de interação dela desnudo, e a miosina, que daqui a pouco eu vou mostrar para vocês onde ela se insere aí bem próxima, eles podiam ter contato o tempo todo e aí a contração não seria voluntária. Seria involuntária, aconteceria todo o tempo. Mas não, é uma contração aqui que tem que ser voluntária. Então eu preciso estimular, preciso dar um sinal para a célula para que essa interação aconteça. Então a gente, para prevenir esse processo, põe aqui em cima do filamento de actina essa molécula chamada tropomiosina. Ela fica meio que tampando então, esse sítio de interação da troponina, da actina com a miosina, tá? Além dela, a gente tem essa estrutura aqui, ó, em formato, né, com 3 subunidades, que é chamada troponina. E a troponina, ela tem 3 sítios de interação. Então, cada bolinha dessa está aqui representada, né, como essa estrutura circular, ela representa um sítio de interação dessa proteína. Então, a gente tem um sítio chamado TNI, I de interação, né? Então, tá escrito aqui na frente, eu botei para vocês, a interação, que é onde a actina vai interagir com a miosina. Ele também tá lá, tentando atrapalhar, fica ligado nesse local. Então, a miosina não consegue interagir aqui. A gente tem um outro sítio, que normalmente é um sítio central, chamado TNC, porque é o local onde o cálcio se insere. Então, lembra que o processo muscular ele é cálcio dependente. Agora, a gente já entende, ó, o cálcio tem que se ligar nesse local. Vamos entender o que é o papel do cálcio daqui a pouquinho no processo da contração muscular. A gente sabe que ele tem um local específico, né? Na subunidade C da molécula proteica chamada troponina, né? Um filamento do tipo fino. Então, seguindo, o terceiro tipo de subunidade, ela é responsável pelo processo de interação com a tropomiosina. Então, vocês estão vendo que a troponina, a estrutura em azul, ela interage tanto com a actina como com a tropomiosina. Então, os filamentos finos, a actina, troponina e tropomiosina, as 3 moléculas interagem entre si. Oi? Alguém abriu o microfone? Oi, professora, sem poder. Tá certo. Então, a gente tem esse processo de interação. Qual que é a importância de tudo isso? Então, a gente tem dentro da fibra muscular esses filamentos finos interagindo entre si. Lembra desse desenho aqui, ó? Fazendo esse processo. Então, essa partezinha que tá em preto é isso aqui. Esse processo de interação entre 3 moléculas. Mas, olhando de novo... O slide não tá passando não, viu? O slide não tá passando para você? Não. Só um minuto, então. Eu vou pausar aqui, tá?